Me deparei na internet com esse vídeo do Duck 3D, onde ele ensina a como fazer esse efeito de motion graph sem usar Geometry Nodes aqui no Blender. E eu resolvi trazer esse tutorial aqui em português para você. E eu vou começar esse vídeo criando uma mesh principal e a gente vai aplicar os modificadores mesmo, como um modificador de proximidade, depois um displacing e por último aplicar alguns objetos para fazer essa instância através do elemento nulo. Mas não se preocupe que eu vou ensinar isso passo a passo aqui para você. Eu já te convido, se não é inscrito nesse canal, já se inscreve, dá o like, ativa o sininho que eu tô trazendo conteúdo de Blender semanalmente aqui para você, beleza? Saca só. Primeira coisa que vamos fazer aqui no Blender, vamos dar um Shift A e criar um plane. Esse plane nós vamos escalonar ele aqui no eixo Y através do Edit Mode, assim, certo? Perceba que o Edit Mode está ativo aqui em cima. Agora vamos dar um Ctrl R para criar um loop aqui no meio, travar com o ESC. E vamos aumentar esses segmentos aqui onde tem Number of Cuts aqui. Para 28 tá bom para começar, certo? Agora vamos dar um Ctrl R aqui no sentido inverso. Travar também e aumentar para 4. Perceba que os quadradinhos aqui ficaram praticamente com os lados iguais. Isso aqui vai ser muito importante para esse projeto, certo? Agora vamos voltar aqui para o Object Mode. Deixa eu tirar aqui esse floor aqui de baixo para não ficar muita informação aqui na tela. Agora vamos criar aqui dentro de Data, Vertex Groups, vamos criar um novo Vertex Group e vamos renomear ele para qualquer coisa aqui. Vou colocar mais ou menos Displace, assim. Vou entrar aqui no modo edição, selecionar tudo apertando a tecla A e apertar e vir aqui em Assign, beleza. Estamos prontos para começar a aplicar o nosso efeito. Próximo passo agora nós vamos dar um Shift A e adicionar um Empty. Esse Empty vai ser aqui no Plane X. Esse Plane X vai ser o nosso guia para que possa fazer o efeito que a gente quer, tá beleza? Então vou clicar aqui no nosso Plane e vamos começar a adicionar aqui um novo modificador. Vamos aqui em Add Modifier, colocar aqui em Search e adicionar exatamente um Vertex Rate Proximity. Então a gente clica nele e aqui eu tenho Vertex Groups, vamos listar para Displace, que foi o que a gente criou, vamos selecionar ele aqui. Em Target Object a gente vai vir aqui em Empty, certo? Aqui em Process Mode vamos botar em Geometry e vamos ver o que está acontecendo aqui. Se eu entrar aqui em modo de Grade Paint, perceba o que acontece. A parte onde está vermelha será a parte onde vai ser atingida pelo o nosso Empty, e a parte aqui onde está mais azulado não vai ser atingida por ele. Só que a gente quer exatamente o inverso, porque, por exemplo, quando eu pegar esse Empty e arrastar ele aqui, eu quero que ele vá formando um morrinho assim, certo? Então, se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai formar exatamente um buraco, e não é isso que eu quero. Então, o que é que eu faço primeiramente? Eu venho aqui onde tem Lowest e vou botar aqui 1. E aqui eu tenho High, não sei, vou saber pronunciar isso aqui, a gente vai botar em 0, certo? Perceba que ele inverteu a seleção. Aqui, esse Empty não vai afetar nada aqui ao redor, apenas afetar essa parte aqui da frente. Se você quiser que fique um pouco mais forte, você pode aumentar aqui e ir controlando, diminuindo aqui assim, certo? Por enquanto, só isso. Vamos adicionar agora um novo modificador para a gente ver de fato o que realmente isso faz, chamado Displace. A gente vai vir aqui Add Modifier, Deform, Displace. Aqui deu uma subida no plane porque a gente ainda não setou aqui o nosso modificador para o que ele vai fazer. Então a gente vai aqui em New e aqui eu tenho Vertex Group, a gente seleciona exatamente o que a gente criou, que é o Displace. Perceba que ele criou aqui um buraco. Por quê? Porque a gente vai precisar mudar a força aqui, inverter para o strand para negativo. E vamos lá, quando você arrastar aqui o nosso Empty, perceba que ele vai fazer exatamente puxando aqui o nosso, formando esse morrinho, como se fosse mais ou menos uma topeira passando por baixo da terra. É o exemplo mais rápido que eu pensei aqui agora, certo? Então a gente pode diminuir aqui essa influência desse objeto vindo exatamente aqui no Vertex Rate. Então a gente pode reduzir aqui
esse carinha e mexendo aqui nesses valores. Vou deixar mais, reduzir aqui eu tenho um, vou deixar mais ou menos aqui um mesmo, tá bom, beleza? Aqui em Fellow a gente também pode mudar o type para Smooth. Não sei se você tá ouvindo aí, perceba umas batidas aí, é o vizinho que tá fazendo reforma do apartamento, mas eu tinha que gravar esse vídeo hoje aqui pra vocês e tá uma loucura, beleza? Mas vai ser assim mesmo. Então, ficou aqui a nossa montanhazinha aqui e a gente pode arrastar e vai dar certo assim. Agora, se você quiser também aumentar um pouco as subdivisões aqui desse objeto, perceba que tá ainda um pouco grande. Aqui você pode entrar no modo de edição, apertar a tecla A e subdividir ele uma vez. E os quadradinhos vão estar mudados aqui. Você pode ir controlando essa montanhazinha assim. Para ficar mais ou menos assim, fica mais legal, né? Beleza. Esse passo aqui já está pronto. Então a gente agora vai criar alguns objetos para fazer instâncias aqui, para ficar um efeito bem legal, como eu mostrei no início do vídeo. Então, como o Duck 3D fez, eu vou criar também alguns cubos. Então vou dar um Shift A, cubo, vou dar um Ctrl V para criar um bevel nele e suavizar esses segmentos assim, e dar exatamente um shade smooth, certo? Agora a gente vai vir aqui e botar ele aqui do lado. Esse cubinho aqui eu vou pegar e adicionar agora mais um modificador aqui na aba de Modifiers. Então a gente vai vir em Add Modifier e adicionar mais um modificador chamado Instance on Elements. Então a gente vai selecionar ele aqui e perceba que ele já apareceu aqui, certo? Aqui você vai deixar em Points mesmo e você pode colocar um objeto ou uma collection. No caso eu vou colocar apenas um objeto. Então eu vou selecionar aqui o objeto e selecionar o nosso cubo, certo? Ficou enorme aqui, ficou bem estranho porque o cubo ainda está muito grande. Isso a gente pode resolver aqui dentro da aba Transform. Então eu vou selecionar tudo aqui e reduzir bastante até os cubinhos ficarem bem pequenos assim e possam aparecer. E perceba como já está ficando legal, já está ficando bem o efeito que a gente quer, certo? Você achar que ainda pode mexer aqui em Vertex Weight, você vai deixando do gosto que você quiser. Pode ficar assim um pouco mais espalhado, talvez fique um pouco mais legal. Vamos ocultar a mesh principal aqui do fundo, é apenas para ela não aparecer no render, certo? Então a gente vai entrar aqui no nosso modificador de instância e desmarcar exatamente aqui onde tem Keep Surface. Aqui onde tem Keep Surface significa manter superfície. Então você desmarcando, perceba que o nosso plane aqui embaixo ele sumiu. Então é isso que a gente vai querer para esse projeto, certo? Pronto, o efeito já está pronto aqui. Agora vamos criar um elemento principal que vai aparecer no render, já que esse empty aqui ele não aparece, certo? Então você vai criar um objeto que dê a sensação que ele que está fazendo esse efeito aqui quando você estiver movimentando ele. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma mesh. Lá no caso do Duck 3D, ele criou uma setinha do mouse. Vou botar aqui um monkey para a gente ser mais rápido, certo? Nosso querido Suzanne aqui do Blender. Então, do Blender. Então, vou colocar ela aqui embaixo, dar um Shade Smooth. Vou deixar ela bem aqui em cima do nosso efeito. Vou dar uma subdivisão apertando Ctrl 1 para que fique um pouco mais bonitinho. E agora eu vou pegar esse carinha aqui, que é o empty que a gente criou, selecionar com Shift o nosso macaquinho, dar um Ctrl P e vir aqui em Object. E agora quando a gente arrastar o macaquinho, vai estar arrastando também os elementos ali embaixo. Vamos fazer um teste aqui, vou aumentar um pouco mais esse display aqui para ver se fica um pouco mais legal, talvez fique, né? Então vou puxar esse macaco um pouco mais para cima aqui. Eu acho que assim fica bem interessante. E está pronto aqui o efeito. Agora a gente vai criar uma pequena iluminação aqui para botar esse carinha para renderizar e a gente postar nas nossas redes sociais e quem sabe viralizar esse vídeo, certo? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui, vou puxar aqui essa nova abinha. Vou adicionar aqui uma câmera. Uma câmera está aqui embaixo, certo? Agora vou colocar aqui um vídeo vertical, então vou dar um 1080 por 1920 e dar um Ctrl Alt 0 com a câmera selecionada e ela vai selecionar
exatamente aí. Se você não sabe configurar uma câmera, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino. Vou deixar aqui no card do lado para você que deseja aprender a como trabalhar com câmeras aqui no Blender, certo? Então a gente vai vir aqui nessa setinha do lado, View, Camera to View, aqui, e vou posicionar a nossa câmera exatamente aqui. Deixa eu agora tirar essa transparência aqui do fundo, clicar na nossa câmera e vir aqui em Viewport Display, aqui onde Passport Out, a gente vai botar em 1, certo? E vou ocultar aqui. Pronto. Agora basicamente nós vamos criar uma iluminação. Vou botar aqui no modo de render. Perceba que está bem escuro aqui. Eu vou colocar no Cycles mesmo, porque acho que o efeito fica mais legal no Cycles. E vamos começar a adicionar luzes aqui na cena. Eu vou deixar essa cena toda escura. Quero que o nosso macaquinho, talvez ele fique legal se ele for iluminado. Então eu vou clicar no macaco e entrar aqui no Shade Editor, dar um New. Se você também não sabe trabalhar com Shade Editor, também ensino aqui no canal. É só você procurar. Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, certo? E vou adicionar aqui um Emission. Exatamente esse carinha aqui. E vou ligar aqui no Surface. Perceba que a nosso macaquinho ficou emitindo luz, certo? Pode até aumentar um pouquinho aqui se quiser. Vou dar um Ctrl Shift aqui no botão direito e unir esses dois caras. Eu quero que o macaco apareça aqui também, não só o nosso Emission, certo? Quero que ele fique assim meio translúcido, mas que ele passe um efeito de iluminação. A gente pode criar aqui um Ambient Occlusion, bem rapidinho. Ao Ctrl Shift e vou adicionar aqui um Color Ramp. Color Ramp. E vou escurecer algumas partes e deixar outras mais claras. Assim. E vou ligar esse Color aqui no Factor e o Shader em Surface. Vamos inverter aqui. E pronto, quero que o macaco fique mais ou menos assim. Vou aumentar um pouco essa iluminação dele aqui no Emission. E vou botar uma luzinha um pouco mais azulada, certo? Beleza, agora vamos adicionar algumas luzes de apoio aqui na nossa cena. Deixa eu tirar aqui esse overlay para a gente poder ver o que está acontecendo. E vou adicionar uma luz de apoio aqui, uma Area Light. E vou posicionar ela mais ou menos aqui. Como é só uma luzinha de apoio, então não vou deixar ela tão forte assim para não afetar a luz principal, que é a luz emitida pelo macaquinho. E vou botar ela na cor uma corzinha azulada assim também, certo? Beleza. Podemos, se quiser também, adicionar um plane aqui na nossa cena, mais um plane, para que fique um chão aqui embaixo, certo? Acho que assim fica legal. Acho que esse macaco a gente pode aumentar um pouco o emission dele aqui. Cadê o emission? Aqui. Deixar em 10, para ele ficar bem iluminado mesmo. Vamos colocar umas coisinhas nesse cubo aqui também. Vou clicar nele, vou vir aqui em Shade Editor. Quero que ele faça, que ele se multiplique assim, as cores fiquem variadas. Então eu vou vir aqui em Shift A, vou botar aqui em Geometry. Aliás, perdão, vou vir aqui em Object Info e perceba que tem um carinha chamado aqui Random. Então eu vou adicionar um Color Ramp, ligar o Random aqui, não Ctrl Shift para ver o que está acontecendo, e perceba que ele já deu uma variada nas cores ali do nosso objeto, é isso que a gente quer. Então vou ligar o Color aqui no Base Color e depois para o BSDF aqui. Agora eu vou colocar uma cor azul também. Aqui vou colocar um azul um pouco mais claro, assim, e podemos adicionar uma corzinha branca aqui.
Vai ficar bem interessante, certo? Se você quiser, você também pode colocar esses cubos um pouco iluminados. Então eu vou dar podemos ligar aqui o Emission mesmo no principal BSDF e ligar esse colo aqui. Agora, perdão, a gente pode botar a força de tá menor, botar 1. Acho que 1 fica bem interessante, bem legal, né? Esse plane aqui de baixo vai ser um materialzinho também azul, deixar nossa cena assim bem iluminada, certo? Pronto, nosso macaquinho aqui, nossa cena já tá ambientada, já tá bem iluminada. Agora a gente vai criar uma animação bem simples aqui na nossa cena. Vou puxar o nosso macaquinho para cá. Vou apertar a tecla. Aliás, deixa eu pegar logo essa luz de apoio e vou parentear ela aqui com o nosso macaco. Ctrl P, Object, e quando eu arrastar o macaco, a luz também vai vir junto, certo? Ops. Vai vir junto, assim. Beleza. Aqui eu vou dar vou criar um keyframe e vou vir aqui para a posição 80 mais ou menos e criar um novo keyframe assim. Vou dar o play. Puxando um pouco mais rápido, podemos puxar esse keyframe aqui um pouco mais para frente, assim. Beleza, acho que assim fica um pouco mais interessante. Eu gostaria de espalhar um pouco mais esses cubinhos, então acho que fica um pouco mais legal, né? Então, deixa eu ver aqui se eu mexer um pouco aqui nesses carinhas. Vou mudar aqui para esfera. Não. Você pode ir mexendo aí e ver a posição que fica mais interessante para você, certo? Eu gosto um pouco mais desse aqui. Vou aumentar um pouco mais o displace para ele ficar assim, fica um pouco legal, né? Fica mais legal, né? Beleza, então vou deixar assim por enquanto e vamos agora animar a nossa câmera junto com a cena. Vou pegar a câmera aqui e vou posicionar ela exatamente aqui. Venho em I. Agora aqui, vou vir para 144 e posicionar a nossa câmera aqui junto do nosso macaquinho, certo? Deixar aqui com 144 frames. E vamos ver o que é que acontece. Pronto. Nossa cena está pronta. Agora vamos fazer um render aqui bem rapidinho. Vamos salvar o nosso arquivo. Não esqueça de salvar, é muito importante, certo? Pronto, salvei nossa cena aqui. Agora eu vou dar um render bem rápido. Vou colocar aqui com poucos samples, porque essa cena não tem muita textura, muita coisa. Tá com 128, tá bom? E deixar o noise ligado aqui, certo? Vou dar um F12. Pronto, nossa cena terminou de renderizar aqui. Agora a gente vai vir aqui na aba de Composto, dar aqui um New e vamos aplicar uns efeitos aqui bem rapidinho para deixar nossa cena ainda mais legal. Então a gente vai dar um Shift A, adicionar aqui um Bloom e perceba que você adicionar ele vai dar esse efeito aqui, deixar a iluminação mais evidente na nossa cena. Eu gosto de colocar também um vinhete desse aqui, reduzir um pouco esse factor, e gosto também de adicionar um Chromatic Aberration aqui também, que dá um efeito bem cinematográfico. Aqui é o nosso objeto e bem futurista, certo? Basicamente é isso. Quando você terminar, você pode vir aqui na aba de render, mudar aqui onde tem PNG para um formato de vídeo aqui, ou então você pode apenas renderizar em PNG mesmo para ele criar um PNG sequence. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo ensinando como fazer isso aqui no Blender, beleza? Eu tô achando essa cena um pouco vazia aqui ao redor dela. Talvez se eu duplicar isso aqui, fique um pouco mais interessante assim, né? Pra cá também. Colocar um efeito de
desfoque aqui. Eu gosto sempre de fazer isso. Também ensino isso na aula de câmera, certo? Vou botar aqui foco e setar essa câmera. Aqui eu tenho Depth of Field para o foco. E vou botar aqui ponto 8 para deixar bem desfocada a nossa cena ali atrás, certo? Talvez se eu mexer aqui no nosso cubo, tirar um pouco a força, assim, eu acho que fica um pouco mais interessante, certo? Vou botar mais um pouco de iluminação aqui no nosso macaquinho. E beleza, você vai mexendo aí, você vai colocando do jeito que você achar melhor, certo? E basicamente é isso. Obrigado por você assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!